Vocês dois eram obreiros, já estavam quantos anos na igreja? Já estavam 7 anos. 7 anos. 7 anos na igreja. Eu vou adiantar a história para a gente ser bem objetivo. Um dia o pastor fez um comentário a seu respeito que te revoltou. Qual foi esse comentário? Sim, tinha um obreiro do meu lado, né? E o pastor foi pedir o testemunho dele. Ele falou: pastor, eu acabei de dar o testemunho já. Acabei de contar um dia antes, ou no mesmo dia, não me lembro. Ele falou assim: pergunta para o Michelder, pede para o Michelder. Aí o pastor virou e falou assim: mas o Michelder não tem nada para contar. E isso mexeu comigo. E o pastor falou que você não tinha testemunho para contar. Não tinha uma história, não tinha um testemunho para contar. E eu recebi aquilo como se fosse o próprio Deus. Falou assim: o que você está fazendo dentro da igreja? Você não tem nada, experiência nenhuma comigo. O que você pode falar de mim? Você está vivendo normal. Quer chegar aí na igreja, devolver o dízimo e não mover o sobrenatural, que o Deus é o Deus do sobrenatural. Naquela época a vida de vocês estava como? Por que o pastor falou que vocês não tinham testemunho? Então, naquela época a gente até participava das fogueiras santas. A gente achava que estava fazendo certo, né? A gente servia a Deus, mas a gente vivia de migalhas. A gente andava a pé, aí depois conseguiu comprar um carro parceladinho, então era tudo no mínimo. Queria sair para comer, alguma coisa diferente, não podia. Então era sempre vivendo uma vergonha. E achando, não, a gente é de Deus, né? A gente está na igreja, a gente é obreiro, mas vivendo uma vergonha. Não que a pessoa que esteja numa situação assim não seja de Deus, é importante frisar isso. Às vezes você diz assim, você entende, algumas pessoas entendem mal, que a gente diz: porque você é pobre, então Deus não está com você. Não é verdade isso. Deus está, como o Gideão estava lá. Gideão era pobre, ele falou: sou pobre. Ele falou: eu e a minha família somos mais pobres. Mas Deus veio a ele. Mas veio a ele para quê? Para mudar a situação, para arrancá-los daquela situação. Então não é que porque vocês estavam numa situação financeira difícil que Deus não era com vocês. É que talvez vocês não tinham despertado. A fé às vezes é tímida, a fé às vezes ela fica em conflito. Você tem mais fé nas coisas físicas que vocês podem ver e tocar do que na palavra, de colocar à prova a palavra de Deus. E aí a fé fica limitada. Então a grandeza de Deus não se manifesta por causa disso. Tinha melhoras. Então, por exemplo, a gente fazia participava da Fogueira Santa e recebia um aumento de salário. Então, assim, tinha uma melhora, mas não tinha uma mudança de vida, porque a gente não chamava a atenção de Deus. A gente colocava o que nós queríamos e não o que Deus estava pedindo. Vocês eram tímidos no altar. Exatamente. Davam aquilo que achavam que era melhor. Sim, senhor. Aí depois daquela palavra que o pastor deu, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, contei para ela o que aconteceu. Eu dei um murro, eu lembro como se fosse hoje, no armário, e falei assim: olha, nunca mais, falei para Paloma, nunca mais um pastor, um homem de Deus vai me pedir um testemunho e perguntar se eu tenho algo para contar e eu não vou ter o que falar. E aí mudou dentro de mim, criei essa revolta e eu falei: o que eu tenho que fazer? E chegou numa fogueira santa. E eu lembro que na ocasião o bispo falou assim: pega o que você tem, que você acha que é muito, que é o seu tudo, coloca no altar. E Deus vai colocar o tudo dele na sua vida. Aí eu cheguei em casa e a minha esposa veio falar para mim do sacrifício. Eu falei: olha, tem uma coisa para te falar. Aí eu não deixei nem falar. Eu falei assim: olha, você vai falar de sacrifício, o carro, eu vou sacrificar o carro. Vou pegar, estava pagando, falei: vou sacrificar esse carro. Eu falei: então eu não vou ficar para trás. Vou vender todos os móveis de casa. Eu falei: vamos na fé. Vendemos os móveis, vendi o carro, colocamos tudo no altar. Naquele momento eu desci já possuído. Do quê? Do Espírito de Deus. Quando eu desci do altar já possuído de que tudo que eu fizesse, o que eu colocasse mão, ia dar certo. Então eu saí dos 2 empregos, fui abrir a minha empresa, fui embora da cidade onde eu morava, fui para outra cidade e abri a empresa. E começou as coisas a fluir. Começou a fechar contratos. Eu fui morar de favor na época, que não tinha nada, sacrifiquei tudo, fui morar de favor. Abri empresa, consegui alugar uma casa, foi crescendo. Chegou outra fogueira santa, sacrificamos, tinha comprado um carro, sacrifiquei, tudo. Foi indo de fogueira em fogueira, conseguimos o nosso testemunho, que era a nossa casa própria. Morava num condomínio bacana, de frente para a praia, muito bom. O pastor chamava, me dava testemunho: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando Deus nos chamou à prova novamente. Aí minha esposa chegou em casa, depois de uma pregação da Fogueira Santa, falou assim: Michelder, tem uma coisa para te falar. Deus pediu o chão dos nossos pés.
Aí eu falei, o quê? Ela falou, a casa. Na hora a minha resposta, bispo, foi assim, tá ligado, vamos em frente. Por quê? Não porque eu imaginava que Deus ia dar outra casa melhor, só que a gente já tinha essa experiência com Deus, por amor e por respeito a Deus, por tudo que Ele fez, está fazendo na nossa vida. Eu falei, então vamos sacrificar. Foi fácil? Não. Senti medo? Senti. Naturalmente, era a casa que eu tinha acabado de pagar. Mas falei, não, em obediência a Deus. Ninguém falou pra gente, nenhum pastor, o bispo chegou e falou, sacrifício. Não, partiu da gente. Era a única casa que nós tínhamos. As pessoas falaram que a gente era louco, Michel quebrou, está vendendo a casa. A gente foi pro altar, vendemos e fomos morar de aluguel de novo. E aí Deus mudou a nossa história. Eu tinha aberto a empresa, eu prestava serviço, eu comecei a fabricar o meu próprio equipamento. E a vida deu uma guinada, né? A nossa família... transformou totalmente. Até ali a gente pagava parcelas de carro, mudou. Começamos a comprar carro à vista, viagens. E assim, o principal, o Espírito Santo. A paz que a gente tinha, a família. Assim, eu falo, não tem preço. Hoje a gente vê os nossos filhos servindo a Deus. A minha filha indo para o altar, sacrificando com 10 anos de idade, e ela recebeu o Espírito Santo. Meu filho com 14 anos foi levantado de obreiro. Vê que eles nunca deram problemas. Eles servem a Deus. Agora minha filha está de obreira, servindo a Deus nos Estados Unidos. Então assim, tudo. Saúde, casamento, a vida por completo foi transformada. Tudo que nós juntarmos de conquista não se compara ao Espírito Santo. Por quê? Quando a gente precisa, a gente fala com Deus, Ele nos responde, Ele nos corrige. O Espírito Santo é isso. É tudo que eu preciso, é tudo que nós precisamos. Eu sei que enquanto nós continuarmos assim, obedecendo o altar, obedecendo a voz de Deus, entregando tudo na mão dEle, Ele sempre vai dar tudo para a gente, que é o principal, é o Espírito Santo. Bispo, não tem preço. O que destaca a diferença é o seguinte: vocês, antes desse despertamento, dessa palavra do pastor, vocês viviam o normal de vocês, ou talvez o normal das pessoas com quem vocês conviviam. Sim. A vida não é lá grande coisa, mas é normal. Muita gente é assim, todo mundo está assim, etc. E também a confiança de vocês era uma confiança limitada, porque vocês iam para o altar com aquilo que vocês achavam que deviam dar. Então não tinha uma confiança total. Quando vocês despertaram para realmente confiar a vida em Deus, confiar a vida, porque os bens representam, a oferta física representa a vida da pessoa. Então houve a transformação, desencadeou, abriram as janelas do céu sobre vocês. E muito mais do que vocês deram, vocês receberam. A diferença não são os bens, a diferença é o bem que está aqui dentro de vocês, que mudou. Que vocês podem perder tudo hoje e vocês não vão perder nada, porque vocês vão reconstruir isso bem rápido. Tanto é que nas últimas fogueiras santas, e vai permanecer assim para sempre, a gente não pede mais nada material, sempre que seja feita a vontade dEle. Que a gente possa falar o que Ele fez e vai sempre fazer na vida das pessoas que se entregarem. Essa é a nossa recompensa. Porque eu acredito assim que tudo que a gente pede, o que Deus tem para nós é maior. A gente acaba limitando o poder de Deus na nossa vida. Porque assim, de uma fogueira para outra, as coisas que têm acontecido são extraordinariamente maiores do que eu poderia pedir para Deus. Então, normalmente é sempre no espiritual, é em servir a Deus, em agradar a Deus, porque a gente teve experiências assim, se a gente for contar, cada fogueira foi algo extraordinário que aconteceu. E enquanto vocês mantiverem esse espírito de servir a Deus com o testemunho de vocês, né, que não é para vocês, para ostentação, para desfrutar, mas é para servir, então não há limites para o que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. Tá bom?